é 10. Nossa esperança agora renovou. O Mi é 10, a gente é 10, você é 10. Olá, eu sou Rafa Gazeta, estamos de volta com o Pod 10 Colina, um podcast que tem trazido informações, dados, conquistas e relembrado a época em que o nosso candidato a prefeito Mi esteve à frente da prefeitura. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez para o nosso candidato. Olá, Rafa. Olá, população colinense. Mais uma vez aqui, vamos bater um papo com vocês, falando daquilo que daquilo que nós queremos para os próximos 4 anos na nossa cidade. Muito bem. O episódio de hoje, o assunto é esporte. Inclusive, quero fazer um adendo aqui, porque o Mi é corintiano e o destino fez com que ele nascesse no dia do aniversário do Corinthians. Correto. Corintiano até nisso. Até nisso. Então, assim, gente, é o destino. Então, vamos falar de esporte. Eu quero aproveitar para fazer a primeira pergunta aqui sobre projetos que estão parados, ou que não estão funcionando, e a sua ideia é o quê? Reativar? Como é que tá isso, essa parte aí? Ativar? Olha, Rafa, a questão nossa hoje do esporte, nós precisamos, ocupar o tempo das nossas crianças através do esporte, o período inverso, a escola. E tem várias coisas que estão praticamente paradas, seja no futebol, seja em outros segmentos, atletismo. Nós não temos essa opção hoje, ficou muito restrita só ao futebol e outros segmentos ficaram parados. Então nós queremos fazer o quê? Implantar, reativar vários segmentos, dar uma manutenção adequada a vários locais esportivos para que possa viabilizar e criar condições para que haja a prática esportiva, seja ela em várias modalidades. E também em relação com várias secretarias para poder implantar também dentro da área da educação isso. Através do movimento social, e aquilo que nós temos comentado já lá atrás na educação. A integração das secretarias. A questão da saúde. Então, nós vamos bater um papo sobre isso hoje, em alguns pontos específicos, como manutenção e criação de novas coisas. Inclusive, na criação, a gente vai ter hipismo, por exemplo. Já tem? O hipismo já tem. Nós vamos... Atletismo. Atletismo nós vamos criar, é o nosso sonho. Mas até vou falar do hipismo. Nós temos o recinto, que tem um projeto de equitação educativa, mas precisamos rever, precisamos agregar valor, precisamos melhorar a estrutura, está bem deficitária, os tempos definidos, você vê hoje que não tem material para as crianças, os animais hoje estão lá alocados, precisamos fazer novas compras de animais para que possa ser desenvolvido o projeto. Temos a questão da ecoterapia, que pode ser desenvolvido junto lá no recinto. São coisas que dá para fazer e melhorar e agregar muito valor, mas olhar com carinho. Eu falo sempre para todo mundo, não, uma realidade, né? Que se você pegar um refrigerante e colocar na geladeira e deixar ele aberto lá por 15, 20 dias, ele fica sem condição. Nós precisamos pôr esse gás novo, né? No funcionalismo, na parte de novos profissionais qualificados para segmentos específicos, dar um up e valorizar o funcionário que queira trabalhar, aquele que está engajado na causa. E é assim que nós vamos conseguir fazer muitas coisas no esporte que não está acontecendo. Aquela questão das escolas, interclasse, período inverso, mas a questão hoje de criar um centro esportivo hoje dentro da Escola Lamoeiro de Andrade é fazer a integração entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esportes. Inclusive natação dentro de uma escola. Dentro da escola e a pista de atletismo. A pista. E aí nós vamos buscar perfil, porque o atletismo ele é por perfil. Né? Quem tem um biotipo, quem não tem, mas trazer um professor específico, contratar, colocar, fazer com que a escola seja atrativa e fazer com que a criança vai adaptar a característica dele para ele poder fazer o quê? Atividade esportiva, que é fundamental. Nós temos todos os campos, né? Nosso teto, Coab 1, campo de futebol, um exemplo. No bairro do nosso teto, temos um campo de futebol no bairro da Coab 1, que porventura foi lá onde foi eu mesmo que eu construí. Temos o bairro da Nova Colina, que é um campo novo, e temos o bairro do Patrimônio. E temos o Colina Atlético, que é uma entidade particular, que tem um convênio com a prefeitura. Mas nós temos que fazer o quê? As escolinhas dos bairros. E isso nós temos a escolinha mais centralizada.
Nós precisamos que é uma Os estrutura... bairros, eles não estão sendo atendidos com a escolinha? Precariamente. Tá. Precariamente. A gente tem que ser realista precariamente. E o campo, como é que tá nessas áreas? Condições precárias, não houve manutenção. Você vai pegar o campo hoje do bairro Nosso Teto Patrimônio, que é o bairro que é muito aglomeroso, que atende ali aquelas demandas do Colina D e Vila Hípica, nós não temos. Então, nós precisamos fazer que as nossas escolinhas voltem a funcionar no bairro, mas que nós temos que recuperar o campo. Então, é um processo que nós vamos implantar durante os 4 anos, que nós vamos entregar tudo revitalizado, tudo com as escolinhas funcionando, que é fundamental. Aí nós vamos para outras questões. É o que aumentou demais, que é a questão da bike, dos passeios de bike. Eu ia falar ciclismo. disso também, que é a minha praia. Inclusive, eu ando 40 quilômetros de bicicleta no fim de semana. O Mi também, só que é de carro. Não, Ele disse que também anda, mas de carro. eu falo que o que é o incentivo? Não custa muito, é um custo muito baixo para o município. De dar o quê? Fazer a questão de logística, de apoio para todas as passeadas que vai ter. Uma ciclovia que seja. A ciclovia já está no nosso programa de governo, que a gente vai estar fazendo isso daí, com a graça de Deus. Isso é muito legal. Entre as avenidas nossas, dá para fazer muita coisa, tanto na avenida em cima, aqui na Luiz Lemos de Toledo, assim como na avenida Manuel Palomino Fernandes. E também na avenida Ernesto Azedo. São três avenidas que dá para fazer uma ciclovia legal, que as pessoas possam ampliar a questão da ciclovia no lago, coisas que dá para ser feitas legalzinho para todo mundo, para ter atividade esportiva daquilo que ele gosta. Mas fora esse, aqueles que fazem estradas, aqueles que fazem os passeios longos, é o apoio logístico, coisa que a prefeitura tem condição de criar e incentivar. Nós temos a questão do skate, nossa pista hoje ela está ultrapassada, nós precisamos remodernizar ela, remodelar, rever conceitos, buscar quem é do ramo para poder ser ouvido. E é isso que nós vamos estar fazendo. Então, e outros segmentos fantásticos, uma questão do vôlei hoje tem a questão do vôlei feminino, mas precisamos ampliar, dar condição, criar uma estrutura. Você pega as escolinhas nossas, nós temos que distribuir uma alimentação com a prática da modalidade esportiva para as crianças, que elas possam estar se alimentando. Legal. Durante os esforços físicos, durante os jogos, após jogo, acompanhamento com fisioterapeuta, né, com acompanhamento. Que chique, profissionais. Precisa criar uma estrutura que dê adequada. Esse suporte adequado. Todo mundo praticar com a questão dos exames médicos, modernizar a nossa secretaria. Então, tanto é que nós estamos desmembrando, né? Isso. A secretaria. O esporte, ele era junto com o turismo até então. Correto. A ideia é tirar o esporte e ficar com uma secretaria única. Nós vamos tirar a secretaria do esporte, vai ser esporte e lazer. A questão do turismo é separado. Tá. Vai ser turismo, vai para outra pasta, separado, desvinculado do esporte, porque não tem como. São coisas distintas. Não dá para fazer isso tudo junto. Então, nós precisamos fazer com isso, que nós vamos fazer uma coisa pontual, bem direcionada. Com isso, quem vai ganhar é o município colinense. Você vê a questão que nós estamos falando das secretarias. Se conversar entre elas. Isso, né? integrar saúde, educação, levar o esporte para as escolas e aquela parte de médico, nós falamos sobre projetos mesmo, né? O olho, o oftalmo, integrar as secretarias, né? A questão importantíssima que é desenvolvimento social. Sim. Porque a hora que você ocupa o tempo da criança na parte do esporte, você melhora o relacionamento, o respeito com o próximo, cria regra, que a criança aprende que ela tem que saber perder e saber ganhar. Inclusive, isso entra nas gincanas, né, que você quer propor, escola entre escola. É gostoso. Então, isso já vai, né, trazendo aquele espírito assim de cooperação. Isso é reativar. Isso existia, Exato. deixou de existir. É fazer a escola ser gostosa com uma modalidade esportiva que vai ser um atrativo a mais para que a escola seja gostosa para o aluno. Então, são funções que a Secretaria de Esportes tem como desempenhar junto com outras secretarias e vice-versa. Então, vamos estar caminhando nesse sentido. Vamos fazer uma organização, rever, né? Fazer uma equipe, qualificar, trazer profissionais para dentro da área específicos para que possa aí estar oferecendo o de melhor no esporte para o município colinense. Tenho certeza que ao longo dos anos a gente vai conseguir desenvolver coisas legais para que a gente possa estar fazendo aí aumentar a atividade esportiva não só dos jovens, como também dos idosos. Isso que eu ia falar agora. A terceira idade também está inclusa nisso, né? Tranquilo. Com certeza. Nós vamos fazer aí uma coisa muito legal, que é revitalizar o Centro de Convivência do Idoso, que é aqui no Parque Débora Paro,
E lá no próprio Parque Débora Amaro, criar as condições para que o idoso possa desenvolver suas atividades esportivas sem ser a questão de quadra, que eles praticam o vôlei, né? De quadra, essas coisinhas todas lá no ginásio de esportes. Mas ali na questão da caminhada, do exercício físico, profissional que precisa acompanhar eles, que é a questão do fisioterapeuta, que eu tinha falado sempre isso, que é o que eles necessitam, que é o que eles não têm. A questão de exames laboratoriais, até onde que ele pode fazer um exercício ou não. Se ele está apto para fazer aquele exercício. Corretamente. Então, a gente tem que buscar, e aquele ponto que é o Centro de Convivência Idoso é fantástico para poder pôr outras coisas, como montar uma estrutura dentro daquilo lá, para jogos, carteados, tudo que traga o entretenimento e o lazer, né? A saúde, o bem-estar do idoso. É a política voltada para o idoso, como eu falei na questão já atrás da saúde, de medicamento, agora eu estou falando da parte de lazer, né? Do esporte, o lazer, o entretenimento, deles estarem em conjunto desenvolvendo suas atividades no dia a dia. Que principalmente o idoso precisa muito, né? Precisa muito. Eles ficam perto de outros, o corpo, né, precisa aí se movimentar, então é uma área muito importante para o idoso. Faz bem para a mente, mente sã, corpo são. Exatamente. Então esse foi mais um Pod 10 Colina com muita informação, bate-papo, entretenimento também. E a gente volta no próximo programa, Mi. Obrigada. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau. O Mi é 10. Nossa esperança agora renovou. O Mi é 10, a gente é 10, você é 10.